Olá, tudo bem? Meu nome é Lilian Marta Grisoli, eu sou professora doutora em História aqui da Universidade Federal de Catalão. Eu não pude estar aí presente com vocês, mas quis mandar meu recado para esse debate, espero estar em breve. Eu fico feliz que esse debate esteja acontecendo. Nós tivemos hoje informações terríveis em várias universidades, debates em centros acadêmicos, em auditórios, em cursos de humanas, foram proibidos, com temáticas sobre democracia ou sobre fascismo. Um ia passar o Arquitetura da Destruição, um filme com um debate ao final. Isso é extremamente preocupante. É disso que as pessoas talvez não estejam se dando conta, né? De como esse discurso que está colocado aí é impeditivo de algumas coisas, né? É sim antidemocrático, e por mais que vá ser eleito dentro da democracia, pode se tornar sim um governo autoritário. Quase tudo que a gente tem falado, a gente tem repetido milhões de vezes, não tem nada que não tenha sido dito que esse candidato fala. Preconceitos, discriminações, ódio, violência, né? Fim da reserva indígena em nome do progresso, de reservas ambientais que o Brasil nem precisa tanto. Tudo que é falado por ele parece que reforça para muitos e é justificado. Se você pegar os comentários nas redes, eu peguei alguns, quase sempre justificado. Tortura é mimimi, se estava sendo torturado é porque mereceu, os comunistas não merecem viver mesmo, o Brasil não deve virar uma Venezuela, o PT quer dar um golpe e transformar o Brasil numa ditadura. E fica muito difícil discutir, vocês têm toda a razão em estar fazendo esse debate hoje aí, essas reflexões, porque fica muito difícil discutir isso nas redes sociais. Como é que você, num comentário de Facebook ou de Instagram, ou numa mensagem de WhatsApp, você responde questões tão importantes e tão sérias e complexas como essa? O conteúdo fica esvaziado, né, de sentido, de discussão, tudo vira uma forma de como eu penso, é a minha opinião, o senso comum é disseminado com facilidade, tudo que a gente deveria ter discutido numa vida escolar inteira, ensinado, né, para que não se reproduzisse, do tipo, o governo militar pelo menos era honesto, nunca foi corrupto, esse tipo de coisa tinha que ter sido ensinada. Então, diferente do que eles falam, de que ocorre uma doutrinação ideológica e de que nós falamos coisas que induzem os alunos a acreditar em questões que não são verdadeiras apenas para transformá-los eles em esquerda, meu gato está ali concordando comigo, nós precisamos combater esse discurso e fica difícil da forma como ele está sendo feito. Então a gente precisa continuar defendendo a democracia, a verdade, os elementos que nos colocam em xeque nesse momento, né? Essa semana eu, por exemplo, numa aula, li um trecho, né, num curso, na verdade num mini curso que eu dei num evento aqui, li um trecho de uma frase. Perguntei para os alunos quem tinha dito aquilo e alguns responderam que era o Bolsonaro e eu revelei que era o Mussolini em 1924. Isso revela o quanto é grave o que a gente está falando, né? E o antipetismo, que quase justifica tudo, então o PT destruiu o Brasil, o que não é uma verdade, apesar de eu ser uma pessoa extremamente crítica ao PT, isso virou uma forma de se justificar. Muitos que perderam seus empregos, principalmente a classe média, né? Eu tenho uma família que faz parte desse núcleo, em que seus negócios não foram bem e que seus planos foram por água abaixo, até às vezes planos fúteis como viajar para Disney, ou algumas coisas sérias, né? Como casa própria, enfim, como essas coisas deram errado, culpabilizaram o PT e não a crise do capitalismo, a crise mundial que começou nos Estados Unidos em 2007, 2008. Então todas essas coisas ficam esvaziadas porque a gente não consegue discutir. Eu vou finalizar dizendo que a democracia precisa ser debatida e defendida a qualquer custo. Eu não posso negociar meus valores porque eu não gosto do PT ou porque eu tenho críticas e reservas à política que o PT fez. Eu não posso admitir
que tudo bem, ele é homofóbico, machista, mas ninguém é perfeito. Eu não posso fazer esse tipo de discurso e ignorar uma parcela da população que foi beneficiada, sim, por um governo que deu a universidade, levou a universidade. Eu estive na UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, em Benjamin Constant, a convite de um colega, em 2011. Duas coisas me impressionaram. Uma é que eu desci no porto de Benjamin Constant e tinha uma placa que aquele porto tinha sido do governo do PT, do Lula. E eu falei, bom, mas como era antes? Porque eu fiquei impressionada com a distância do rio e a cidade, não consegui imaginar como era. E a descrição era uma coisa desumana, horrível. Quando eu fui na universidade fazer críticas, né, na minha palestra, uma crítica como intelectual, como professora de história, eu recebi falas que me calaram, mulheres indígenas me calaram, porque eu não tinha noção da realidade que eles estavam ali passando para mim. Então foi fundamental para a minha reflexão, para o meu crescimento, inclusive como profissional da história, conhecer o Brasil profundo. Agora eu dou aula numa universidade que muitos vêm de lugares longínquos e só podem estudar porque essa universidade existe. E a gente não pode ignorar isso, né? E as pessoas que não tiveram acesso a isso, ou que tiveram problema, tem que pensar em o que foi o impeditivo. Eu venho do estado de São Paulo, indo à escola pública, é lastimável, e a gente está mais de 20 anos na mão do PSDB, e a educação pública, as escolas do estado estão, e os professores podem falar até melhores do que eu, né, porque eu saí, mas muitos continuam lá e entraram depois, e cada vez vem se deteriorando mais. Então a gente não pode fechar os olhos para como este ambiente está ignorando uma série de questões históricas no Brasil. Então eu teria muito mais coisa para falar para vocês, não queria fazer um vídeo grande, mas já fiz. Eu separei aqui uma frase do Arnaldo Antunes para finalizar, porque eu acho que é importante a gente pensar que neste momento nós estamos falando de algo muito mais amplo do que simplesmente uma eleição, né? Eu acho que a questão eleitoral atualmente no Brasil já não se trata de uma questão de escolha de um candidato de outro partido, se tornou uma coisa muito mais simples, básica e primária. É a defesa da cidadania e da democracia. Então a gente não pode votar naquele candidato porque o outro me incomoda, porque eu atribuí a ele a tudo que eu li na internet ou no Facebook, porque cometeram erros e eu só vejo os erros, né? Aí aquele famoso discurso do eu jogo a água da banheira com o bebê fora. Não façamos isso. Vamos pensar e refletir seriamente no que isso significa. Esse candidato, ele em 2004 ironizava com uma desumanidade ímpar as famílias que estavam lá no Congresso buscando que ocorresse a busca pelos corpos dos desaparecidos da guerrilha do Araguaia. Colocou uma frase que procura-se, quem procura osso é cachorro. Eu lembro que na época me chocou muito, mas ele não era ninguém importante, ele continua não sendo, ele é uma bandeira de uma direita extrema que ganhou espaço durante a crise agora, né? E as pessoas atingidas pela crise acabam dando essa guinada à direita, o que é muito triste porque isso já aconteceu, né? Eu passei essa semana o Triunfo da Vontade no curso que eu acabei de mencionar, e foram 5 minutos só que eu passei, que é o documentário sobre a Conferência de Nuremberg, na Alemanha em 1934, um ano depois que os nazistas chegaram ao poder, também eleitos. E os alunos ficaram muito assustados, porque aquilo tudo é uma realidade. Eles viram o discurso da Alemanha acima de tudo, de todos, e o que os trabalhadores tinham que fazer para elevar a Alemanha, e o susto era que aquele discurso convenceu milhares de pessoas. E eu falava para eles, imagine como que é a ideia de pessoas morarem numa cidade onde tem um campo de concentração, você sente cheiro de carne queimada e tufos de cabelo voando, e você
tudo bem, né? Isso não é um problema. É mais ou menos o que as pessoas estão fazendo. Acabar com as reservas indígenas, com as reservas ambientais, melhora o progresso, né? Nós estamos vendo um entra e sai de empresários e latifundiários na casa do Bolsonaro essa semana, e as pessoas não se dão conta que aquilo significa quem eles apoiam e por que eles apoiam. Então tudo isso precisa ser discutido por nós, porque está muito acima de o meu problema com o partido, com o PT, está muito acima de qualquer uma dessas questões políticas. Nós estamos falando de valores, de princípios, pessoas absolutamente de bom coração, pessoas boas, estão se deixando levar por esses discursos que são esvaziados de sentido. Vamos pensar em tudo isso. Espero que vocês estejam aí debatendo e refletindo, e espero que a gente possa continuar debatendo e refletindo, porque se esse projeto ganhar, a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque o Escola Sem Partido, que ele apoia e que apoia o Bolsonaro, tem um projeto de lei tramitando que proíbe a reflexão crítica, que proíbe o debate sobre a ideia, né, de que há uma doutrinação ideológica, que tudo que eu estou falando aqui é doutrinação ideológica. Não é. O que nós estamos falando aqui é o direito da gente se expressar, da gente fazer crítica, da gente colocar em dúvidas, da gente pensar e de a gente tirar nossas próprias conclusões. É o contrário exatamente do que eles estão falando. Independente do que eles falem, por exemplo, chamar materiais que a gente produz, que é para educação de gênero e diversidade, que é educação sexual, né, da sexualidade, para a defesa da diversidade, independente do que eles falem, pejorativamente chamem de kit gay, inventem que tem kit gay para incentivar obscenidades, ensinar obscenidades para as crianças, independente disso, nós vamos continuar fazendo porque somos resistência. Nós vamos continuar falando e existindo. Os gays não vão desaparecer, as lésbicas, os trans, as feministas, os comunistas, porque o direito à democracia está acima de tudo. O direito da nossa existência independe da proibição ou não e daquilo que eles desejam. Nós vamos continuar existindo e resistindo. Isso que vocês estão fazendo aí, esse debate que eu não pude participar, mas estou aqui dando minha reflexão para vocês, é uma forma da gente existir. Um beijo e vamos à luta!